Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema hoje é Biomas do Brasil. Então, pessoal, começamos por compreender o conceito de biodiversidade, para entender como funcionam os biomas, certo? E o conceito de bioma, né, a ideia de bio é vida. Oma, grupo ou massa, né? Esse conceito é de 1916 e se pensa como o quê? Como uma comunidade de plantas e animais com formas de vida e condições ambientais semelhantes. Então, a partir daí eu vou ter um bioma, eu vou ter comunidades com condições semelhantes, né, condições ambientais semelhantes. E ao longo do tempo, esse conceito foi sendo ampliado e modificado por diversos autores e foram sendo inseridas outras variáveis, né, como a própria questão do clima, a formação geológica, para que se compreendesse melhor os organismos que compõem esse determinado bioma. Lembrando que a ideia de biodiversidade é o que? A diversidade de formas de vida, certo? O clima, ele é um fator bastante importante na distribuição da vida, seja vida animal ou vegetal, ou qualquer outra forma de vida mais simples também. As variáveis de temperatura, precipitação e pressão atmosférica vão sim influenciar na forma que os organismos conseguem sobreviver ou não a determinado clima. Se formos observar aqui, por exemplo, a tundra, né? A tundra está relacionada a uma temperatura baixa e a uma precipitação baixa também, certo? Então, nós vamos ter esse tipo de variação. As florestas tropicais, as florestas equatoriais, elas estão relacionadas ao quê? A uma pluviosidade maior e a temperaturas mais elevadas, fazendo com que haja possibilidade de diversas formas de vida. Então, ali a partir do diagrama de Whittaker, não sei se é assim que pronuncia, enfim, mas é interessante de a gente observar que as áreas com as temperaturas baixas e precipitação baixa a moderada apresentam biomas mais simples, né? Com plantas pequenas e rasteiras. Se a gente vai observar aqui a tundra, a gente observa esse tipo de planta. A gente não observa árvores de grande porte, certo? E essas áreas de temperaturas mais baixas estão localizadas em latitudes maiores, áreas mais próximas aos polos, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem clássica, né, de um leão na savana. A savana é um tipo de bioma, né, que vai apresentar temperatura elevada e precipitação moderada a baixa, sendo um bioma mais seco, né? A gente vai ter áreas de campo, né, e algumas árvores mais espaçadas. Nas áreas com temperaturas bem elevadas e baixa precipitação, nós vamos ter os desertos secos, aqui no caso o deserto do Saara, essa imagem. E aí é interessante a gente compreender que, em função da falta de umidade do ar, os desertos têm variação, têm uma amplitude térmica bastante elevada ao longo do dia. Como quando nós temos o sol, a temperatura está bastante elevada. Quando o sol se põe, a temperatura baixa bruscamente, porque nós não temos a umidade na atmosfera para reter esse calor. Então, à medida que aumenta a temperatura e a precipitação, nós vamos ter uma explosão de vida. Vamos ter florestas com uma diversidade riquíssima, né? Vocês observam aqui nesta imagem da Mata Atlântica os diversos estratos vegetais. Temos desde a vegetação rasteira, né, até árvores de grande porte, com uma série de epífitas, né? Então, uma explosão de vida, além de todos os micro-organismos e todos os animais presentes nesta mata. E a ideia, né, também de trazer o conceito do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que classifica bioma como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional,
com condições de geologia e clima semelhante, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, essa imagem que vocês observam aqui é uma imagem do Pantanal, né? É o menor bioma brasileiro e todas essas plantas e animais que vivem aí são adaptados a esse momento em que se formou este bioma. E essa ideia, né, do conceito de bioma vai se alinhar, obviamente, ao conceito de bioma de outros pesquisadores, né? No caso aqui, Santos et al., né? Que quer dizer o et al., né, gente? Que juntamente com outros autores, né? Então, geralmente, se são até 2 autores, a gente coloca os 2. No caso, são mais de 2 autores, então vai sob o nome de um, o autor principal, e et al., dos outros, quer dizer que tem mais gente junto, tá? E aí se procura depois na referência bibliográfica. Então, ele define bioma como uma área do espaço geográfico que se caracteriza por um clima, formação vegetal, fauna e outros organismos vivos associados, e de outras condições ambientais, como altitude, o solo, alagamento, salinidade, entre outros. Como resultado, os biomas possuem uma paisagem e diversidade biológica própria, tanto de plantas como de animais. Então, a ideia de biodiversidade também vai estar relacionada a uma série de fatores. No caso, esse conceito aqui traz a questão da salinidade. Então, tem essa preocupação também com os biomas marinhos. Algumas espécies vão conseguir sobreviver a um X de salinidade, mas se essa salinidade aumenta, essa espécie já não sobrevive. Então, as condições para existência de vida, elas são... cada espécie consegue se adaptar até determinada condição, a partir daquilo ela deixa de existir. Então, essa imagem, né, é da Mata Atlântica, dos campos de altitude, né? E se a gente vai observar, vocês vão ver logo adiante, quando a gente estiver trabalhando a questão da Mata Atlântica, o quanto ela é diversa. Por quê? Porque ela se localiza, né, desde a região nordeste até a região sul do país. E cada bioma, a gente vai ter a sua cara, né? Aqui tem 6 imagens, né, dos 6 biomas brasileiros, né? A gente tem a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. E aí a gente vai ter uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, né? Acredita-se que nos biomas brasileiros estejam 20% da biodiversidade total do planeta. Então, é muita biodiversidade para um país só. Qual o problema disso? Estamos vivendo num momento em que a questão ambiental está sendo bastante atacada no país, atacada pelo governo. Então, bastante triste a gente viver esse momento. Mas, enfim, vamos conhecer a carinha de cada bioma. Esse é o mapa dos biomas brasileiros, para que vocês possam ver a localização deles ao longo do nosso país. Então, se vocês observarem, como a gente viu no vídeo, né? Nós temos aqui o bioma Pampa somente no Rio Grande do Sul. Nós temos a Mata Atlântica, que se estende do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Temos aqui a Caatinga, aqui em amarelinho, certo? A Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal. Temos algumas áreas de transição, como no caso aqui, esse amarelinho aqui é o meio norte, né? Aqui a gente tem florestas é a Mata dos Cocais, né? Com a formação de carnaúbas e babaçus, são tipos de palmeiras, assim. E é a transição entre floresta amazônica e Mata Atlântica. Então, sobre a floresta amazônica. Ela ocupa, gente, quase metade do território nacional, né? É uma floresta, é a maior floresta tropical do mundo, né? Com o maior número de espécies de flora e fauna. É gigantesca e com uma variedade de espécies também gigantesca. É localizada num clima quente e úmido, que é o clima equatorial, né? Com pluviosidade elevadíssima.
formada por árvores muito altas e espécies vegetais de diversos tamanhos. Então, na floresta amazônica, a gente vai ter essa diversidade de tamanho de espécies que vivem também. E temos espécies que vão sobreviver nos períodos de inundação, que algumas áreas sofrem todo ano. Aqui nessa imagem é possível ver a distinção entre a Amazônia Legal, né, a área que é considerada a Amazônia Legal, e a área. Aqui melhorou. E a área do bioma amazônico, que obviamente, né, biomas não respeitam limites, né, fronteiras. Então, a gente tem o bioma amazônico também abrangendo outros países da América do Sul. Aqui é um perfil esquemático de uma floresta ombrófila aberta, né? O que é floresta ombrófila? Ombrófila está relacionada à umidade. Então, florestas ombrófilas seriam florestas amigas da pluviosidade, né? Então, nós temos aqui estratos que se observa espécies de grande porte juntamente com espécies de porte menor. Aí nós vamos ter as matas de terra firme, né, que vão ocorrer nas regiões mais altas e que não são inundadas pelos rios. Então, as árvores de grande porte, como a castanheira e os diversos tipos de palmeira, conseguem sobreviver nessas áreas. Aqui, uma árvore, né, na área de várzea, na mata de várzea, a parte mais escura mostra o que? Até onde a água alcançou, né? São alguns períodos do ano em que ocorre, né? E essas árvores, no caso aqui, têm um crescimento rápido. O tronco dela, se vocês forem olhar, é liso, né? As raízes tabulares, achatadas. E isso vai dar mais estabilidade para ela, mesmo sendo uma área de várzea que pode sofrer com inundação. Ela tendo esse tipo de raiz, ela vai se firmar melhor ao solo. Aqui, então, a gente tem uma espécie que é bem típica da floresta amazônica, que é a Vitória régia, né? É até um dos símbolos da floresta amazônica, que ocorre nas matas de igapó, né, que são em terrenos baixos, quase sempre inundados. Obviamente, áreas planas, né, pessoal? Então, em relação ao relevo e ao solo da Amazônia, a gente tem um relevo constituído basicamente por planícies, né, as planícies fluviais, ou seja, planícies que são originárias dos rios, que é uma bacia hidrográfica gigantesca. Nós temos áreas de depressão também, né, com relevo mais baixo que os relevos do entorno. E temos algumas poucas áreas de planalto, né, que nós vamos ter áreas de pontos mais altos do Brasil, como no caso aqui do Pico da Neblina, que tem mais de 3.000 metros de altitude. O solo da floresta amazônica é bastante arenoso. Imagina essa quantidade gigantesca de rios carregando sedimentos, né? Então isso faz com que se tenha um solo arenoso e a gente tem uma camada de nutrientes que é formada pela decomposição de matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai ser muito importante para as plantas. A partir do momento que tu tira essas plantas, tu acaba com essa matéria orgânica, tu acaba tendo a exposição de um solo arenoso, né? E isso vai dificultar a manutenção da floresta e mesmo assim é um solo que não vai ser fértil para a agricultura. Então, desmatar a floresta amazônica para plantar é a maior burrice que se pode fazer. Ainda em relação ao relevo e ao solo, né, eles são de grande influência na floresta, pois áreas com relevo mais elevado vão propiciar um tipo de vegetação que não precisa da adaptação ao alagamento constante, né? E a questão do solo também vai influenciar. Obviamente que a floresta ela se retroalimenta. O que é isso? Todas as folhas, galhos, frutos que caem se decompõem e acabam fornecendo os nutrientes para a floresta. A partir do momento que essa floresta é derrubada, esse solo não vai mais receber nutrientes.
Aí, corroborando com o que estava falando anteriormente, né, que fica essa pergunta, né, como podem existir árvores grandes num solo tão pouco fértil, por essa própria questão do processo cíclico de retroalimentação. Então aqui temos alguns cogumelos, né, a camada de humus, toda essa matéria orgânica, e a árvore, aqui e várias outras, se alimentando desse processo. Lembrando que a floresta amazônica está localizada na região de clima equatorial, como falei anteriormente, né, com chuvas muito elevadas, temperaturas bastante elevadas, né, normalmente variando entre 22 e 28, 22 e 28, dias mais fresquinhos, tá, gente? Dias mais quentes, vai aos 30 e tantos, quase 40, tá? E é aquele calor úmido. É muita umidade no ar, então é difícil, uma série de atividades se tornam difíceis lá. Esse calor úmido parece que tu tá sempre suado, sempre melado. A Amazônia, então, né, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com água doce em abundância, né? 80% da água doce brasileira está nessa região, que tem a menor densidade demográfica, né? Porém, poluentes mil em função do garimpo, né? Garimpo ilegal, infelizmente acobertado por este governo que estamos vivendo, que acaba gerando poluição por mercúrio. Aqui o encontro das águas, né, do Rio Negro e do Rio Solimões. Sobre os rios amazônicos, então, são classificados em rios de águas barrentas, rios de águas claras e rios de águas pretas. Os de águas pretas, né, nascem nas planícies, eles vão ter essa cor em função do quê? Da quantidade de matéria orgânica existente nos lugares que eles passam. No caso aqui, o Rio Negro, com as suas águas pretas. Aí, rios de água barrenta, como o Rio Madeira e o próprio Rio Amazonas, né, são ricos em sedimentos e nutrientes. E os rios de água clara, como o Rio Xingu e o Rio Tapajós, em função deles terem trechos de corredeiras e cachoeiras e não passarem por terrenos ricos em nutrientes, apresentam as águas mais cristalinas. Sobre as riquezas da floresta amazônica, então, temos aqui a castanha do Pará, a graviola, a seringueira, né, que aqui é a borracha natural, né, que da seringueira é extraída essa borracha, utilizada para diversos fins na indústria. Aqui, então, sobre os povos da floresta, né, que utilizam a fauna de forma sustentável para se alimentar. Os povos tradicionais, eles não têm essa mesma lógica de acumulação capitalista que nós temos. Então, eles conseguem ver o animalzinho ali e pensar, bom, hoje eu não preciso comer você, eu não vou lhe matar. Faz parte da lógica, né? Eu não preciso estocar, porque eu espero a natureza estar sempre se renovando. Diferente do que a gente observa nas culturas que têm como base o capitalismo. Sobre a Mata Atlântica, então, ela ocupa basicamente 13% do território nacional, né? Foi a primeira a começar a ser destruída com a chegada dos portugueses, né? E atualmente 72% da população brasileira vive nesse bioma. Então é muita gente exercendo pressão sobre esse ambiente todo. Suas principais características, então, ser uma floresta úmida, né, grande influência do Oceano Atlântico em sua formação. Uma área com grande quantidade de chuvas, muitas espécies vegetais de diversos tamanhos, a questão das epífitas, né, que dentro delas estão as bromélias, as orquídeas, musgos, líquens, samambaias, tudo isso vivendo dentro da Mata Atlântica. Aqui, pessoal, podemos observar um mapa como seria a Mata Atlântica lá em 1500, da chegada dos portugueses, e como estaria a Mata Atlântica em 2014. Obviamente que hoje, 2021,
o percentual que sobrou da Mata Atlântica é ainda menor. É muito triste pensarmos que, se continuarmos assim, os danos não serão mais possíveis de reversão. A Mata Atlântica, então, enquanto uma floresta tropical, tem variações climáticas e de relevo e vão dar origem a diversas formações desde a região Nordeste até a região Sul. Teremos diferentes ecossistemas dentro da Mata Atlântica. Então, aqui sobre os estratos, né? A Mata Atlântica é uma floresta umbrófila densa, né? Também amiga da água. Aqui nós temos os estratos de alta montana, por exemplo, as araucárias estariam dentro desse estrato. O montano, submontano, terras baixas e aluvial. O aluvial está relacionado aqui a áreas em que nós temos rios ali. Então, floresta umbrófila densa é aquela visão mesmo que a gente tem de Mata Atlântica, digamos assim, a original. Ai, gente, bobagem dizer original, porque temos todas as outras espécies estão dentro, mas dentro dessa visão aqui, desse tipo de imagem, que é o que a gente pensa direto quando fala em Mata Atlântica, tá? Cada um dos tipos vegetacionais, então, tem diferentes estratos de vegetação, tem espécies diferentes, tamanhos diferentes, tá? Aqui a gente observa bastante plantas epífitas, que são bastante comuns em árvores de Mata Atlântica. Aqui, como falei anteriormente, né, a mata com araucária, a mata de araucária, esta é a araucária angustifolia, né, ecossistema encontrado na parte atlântica, principalmente na região sul do Brasil. A Mata Atlântica ela precisa de altitudes superiores a 500 metros para que sejam áreas mais frias e ela possa se reproduzir. Tem uma ave, que é a gralha azul, que é responsável pelo plantio dessas belíssimas árvores. A araucária, então, a mata de araucária, ela vai ser conhecida como uma floresta ombrófila mista, tá? Que as plantas gostam de sol e elas têm esse formato candelabro, né? Infelizmente, são matas que hoje a gente considera relictual, né? Ou seja, sobraram algumas poucas áreas, muito em função do uso da sua madeira e da exploração predatória do pinhão. Porque para que ela continue se reproduzindo, a gralha azul precisa comer o pinhão, defecar o pinhão, espalhando vida fora para que novas araucárias nasçam, e são árvores que têm um crescimento bastante demorado perto de outras árvores. Campos de altitude, então, aqui essa área de Mata Atlântica também, no Parque Nacional de Itatiaia, do Rio de Janeiro, né? Então, é um tipo de vegetação um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver como Mata Atlântica, mas também faz parte do bioma Mata Atlântica. O que a gente observa? Aqui a gente tem uma vegetação de restinga, né? Que é uma vegetação associada às áreas oceânicas e essas faixas de areia, tá? Então, é uma vegetação que vai estar mais adaptada à salinidade, à variação de umidade trazida pelo oceano e a esse solo bastante pobre. Então, ao longo do Brasil, nós vamos ter do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul muitas espécies diferenciadas que estão dentro da Mata Atlântica, porque nós teremos também formas de relevo bastante diferenciadas. Nós vamos ter planaltos, planícies, serras, vales, tudo isso dentro da Mata Atlântica. Então, isso vai nos mostrar também variedade de espécies que vão responder a essa questão geomorfológica, a essa questão do relevo também. Nas regiões mais baixas, né, do solo mais profundo, é possível se ter uma vegetação mais exuberante. Já nas áreas mais elevadas, mais montanhosas, o solo vai ser raso, né, e as plantas vão ter um porte menor. E é possível turfeiras, né? Então aqui
temos o musgo sphagnum, né, que é típico das regiões de turfeira. Aí você sabia o que são, você sabe o que são turfeiras, né? Que são grandes áreas formadas por espessas camadas de matéria orgânica. E nessa matéria orgânica a gente vai ter a proliferação dessas espécies pico-ruchas, né? E ao longo dos milhares de anos, muitas dessas turfeiras se transformaram em depósitos de carvão mineral, tá? As ameaças, então, à fauna na Mata Atlântica são gigantescas. Esse aqui é o famoso mico-leão dourado, uma das espécies mais ameaçadas de extinção. Essa aqui é uma onça pintada. Muitas das espécies da Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, elas só vivem naquele ambiente. O mico-leão dourado é uma delas. Então, nos anos 80, anos 90, se fez campanhas gigantescas pela preservação do mico-leão dourado. Aí é importante que vocês entendam que quando se faz uma campanha de preservação de uma determinada espécie, tu não quer só preservar aquela espécie. O objetivo das campanhas não era só preservar o mico-leão dourado, mas todo o ambiente que ele necessita para viver, certo? Então, como ele é muito simpático, né? Ele foi usado como animal símbolo para as campanhas de preservação da Mata Atlântica. É uma forma de se preservar, né, áreas florestais ou ambientes que estejam sofrendo grande pressão, não necessariamente floresta, pode ser dentro do pampa, pode ser, enfim, dentro dos diversos biomas, é a criação de unidades de conservação. Nós temos basicamente dois grandes tipos de unidade de conservação. Uma é a de proteção integral, né, que o objetivo principal é preservar a natureza, que é vedada a extração de qualquer recurso natural, não pode extrair nada. É aquela coisa, leve apenas as fotos, leve apenas as recordações. E são os parques nacionais, né? Então, para se entrar em parques nacionais, tem a questão de autorização, né? Alguns parques recebem pequenos grupos para visitação, outros não, né? Porque precisam de uma restrição maior, até mesmo muitas vezes para a recuperação de espécies que estão vivendo ali. E temos as unidades de conservação de uso sustentável, né? Que é permitido que se faça a extração de recursos. Por exemplo, as flonas, né? As florestas nacionais, elas permitem extração. Algumas delas são reservas extrativistas, certo? Chegamos então ao bioma Pampa, né? Nosso bioma aqui, município de São Borja, que vocês conhecem, né? O Pampa, o termo Pampa tem origem quechua, né? De indígenas da América do Sul, que significa região plana, e para a gente aqui de São Borja, isso é bem visível, né? A questão do plano. Principais características, então, área de relevo plano a ondulado, né? Algumas áreas nós temos as coxilhas, formado por grandes extensões de campo de gramíneas e outras plantas baixas e rasteiras, né? As formações vegetais arbóreas, nós temos algumas nas áreas mais baixas e úmidas, né? Como os butiazais, temos algumas figueiras também, algumas áreas, né? Não muitas mais, mas enfim. Os butiazais a gente vê com mais frequência. Então, aqui na área do limite, né, do bioma Pampa, nós temos várias tipologias que estão aqui dentro, né, desse grande bioma, mas elas são bem menos diversas do que as tipologias de vegetação que estão dentro da Mata Atlântica, por exemplo. Elas têm uma carinha mais parecida, obviamente que conforme o tipo de relevo que eu tenho no lugar, eu vou ter alguma diferenciação. Esse bioma, apesar de não parecer, ele tem uma biodiversidade, né? Ele tem em algumas áreas um mosaico, como diz aqui, né, de um campo com floresta, né? Tudo vai depender da umidade disponível, do tipo de relevo, mas tu não tem árvores de grande porte espalhada por todos os lados, tá, gente? Ó, áreas de campo, algumas áreas com vegetação de porte maior.
No Pampa, então, feições típicas, né? Nos campos, a gente vê muito barba de bode, né? Pendurados em algumas árvores. A vegetação lembrando um pouco a questão da savana, né? Certo. Regime a questão do pastoreio todo, né? A variação dessa fitofisionomia campestre, as mudanças ecológicas geradas pela plantação de pastagens. É uma época, trouxeram da África para o Brasil o capim anone. Plantaram esse capim por vários lugares. Qual o problema de fazer isso? Trazer uma espécie exótica. Além dessa espécie concorrer com as espécies nativas, o capim anone não foi bom para o gado. Ele machucava a boca do gado pelas suas fibras mais duras. Então, péssima ideia trazer de outros lugares espécies que não são nativas. Essa imagem, gente, ela é bem legal. É do Cerro do Jaral, em Quaraí. Né, a gente vai ter uma área mais elevada, né, nesse relevo. Tem uma série de lendas associadas ao Cerro do Jaral, né, lendas do Simões de Lopes Neto. Vale a pena a leitura e conhecer um pouco mais sobre a cultura do Cerro do Jaral. Em relação às chuvas, né, nós temos alguns períodos de chuvas torrenciais, alguns períodos de calor intenso, né, galerinha? 42 graus à sombra, né? Vivemos muito isso aqui em São Borja. Frio intenso também, né? Então a gente vai ter essa dinâmica climática bastante peculiar. Os solos, em algumas áreas, vão ser de formação mais recente, né? E, portanto, mais frágeis à erosão. Essa imagem aqui que eu mostro para vocês é de um areal em Manuel Viana, aqui próximo, né? Temos aqui a região toda da fronteira oeste com esse fenômeno, né? Então, se vamos pensar, o Rio Grande do Sul já foi um grande deserto, o deserto Botucatu, tivemos a cobertura de basalto, né, derrames basálticos que cobriram o estado como um todo. Com o tempo, em algumas áreas, esses derrames eles tinham uma espessura menor, eles foram erodindo e deixando à mostra essas areias todas. É um fenômeno natural que é ampliado pelo pisoteio do gado e pelo manejo inadequado do solo. Aqui outra imagem do Cerro do Jaral, né, principalmente para mostrar a questão do frio desse nosso tipo de clima, né, um clima subtropical para o tipo temperado, né, e as temperaturas médias variam entre 13 e 17, e uma precipitação um pouco mais alta, sem uma estação seca pronunciada, não é típico do nosso clima a estação seca, mas os verões são bem quentes e os invernos bem frios, com geada frequente. Aqui da riqueza dos pampas, então, né, o tucutuco. O tucutuco temos também em dunas, o tucutuco, né, de praia. Ele é mais clarinho, ele se camufla mais com as dunas. Temos o quero-quero, né, que é típico do pampa. E temos os butiazeiros, né, aqui também os butiás, que usamos muito a expressão me caiu os butiás do bolso, né. Em relação ao cerrado, então, vamos para outro bioma, né, o cerrado conhecido como Grande Berço das Águas. Né, seria um tipo de savana brasileira. Obviamente, tem uma grande biodiversidade, mas não temos as mesmas espécies animais e vegetais que temos na savana africana, tá, gente? Vamos com calma. Principais características, então, do cerrado, né? A ideia do ser chamado de floresta invertida, porque muitas plantas têm raízes profundas e ramificadas para facilitar a captação da água, né? Temos muitas plantas que apresentam folhas grossas, espinhos e adaptações, porque temos um clima seco,
um clima com uma estação seca e outra chuvosa. E temos a questão do fogo, que ocorre naturalmente, né, em função dos próprios raios que caem, né. A distribuição do cerrado, então, né, a distribuição original, quer dizer que muitas dessas áreas hoje já não existem mais, infelizmente. Então, pessoal, cerrado é um tipo de savana tropical e vai fazer essa ligação toda entre os diversos biomas do Brasil, excetuando o Pampa, que fica um pouco mais distante do cerrado. Aqui, ó, gente, da questão das raízes, né? Opa, deixa eu botar aqui o marcadorzinho. Aê! Das raízes das árvores, né? Sendo a floresta invertida, essas raízes vão ser uma espécie de esponja que vão absorver e distribuir a água, né? Então, sim, o Cerrado é o berço das águas no Brasil. Aí aqui a fitofisionomia do Cerrado, mostrando as diferenciações que vamos ter, desde espécies de pequeno porte até espécies de porte maior. Aqui a ideia da vereda, né, como uma formação savânica do Cerrado, com várias palmeiras. Aqui é esse diagrama mostrando diversas formações fitofisionômicas que são oriundas do Cerrado, né? Temos desde a questão da mata ciliar, mata de galeria, mata seca e o cerradão, que é o que a gente tem mesmo como um cerrado mais típico e é uma das áreas que maior sofre com desmatamento. Lembrando sempre, né, que vamos encontrar essas espécies com adaptação a áreas, com adaptação a períodos de menor precipitação. Aqui o cerrado, né, com a formação campestre associada a árvores de pequeno porte, né, seria a ideia um pouco do campo rupestre que temos aqui. Essas árvores elas têm a casca grossa também, né, para que sejam resistentes ao fogo. Algumas espécies precisam desse fogo natural para quebrar a dormência das sementes, para que elas possam germinar. Mas não é desculpa do que está acontecendo no cerrado, tá? Em relação ao relevo do cerrado, temos áreas de formações rochosas bastante proeminentes. Temos a Chapada dos Veadeiros em Goiás, belíssima, trilhas maravilhosas, esse tipo de paisagem mesmo. O cerrado, então, vai ter, desculpa pessoal, invernos secos, bem secos mesmo, e verões chuvosos, tá? É um clima tropical chuvoso, estações, uma seca e uma chuvosa, tá? O inverno não é um frio, média superior a 18 graus. Quando eu estive lá no inverno, bem tranquilo para fazer trilhas e tudo mais. Eu estive lá numa semana que estava bem quente, por sinal era semana de inverno, mas estava bem quente. Aqui a questão da localização das diversas regiões hidrográficas do país e esse efeito guarda-chuva do cerrado, né, em relação a distribuir águas para o restante do país. Essas setinhas azuis mostram essa distribuição das águas. Algumas curiosidades sobre o cerrado, a gente encontra até bastante materiais de defesa do cerrado, por toda essa preocupação, além da vegetação, além das espécies de animais, a questão da água. O seu berço das águas, né, a savana rica em biodiversidade, uma quantidade gigante de espécies belíssimas, muitas e muitas espécies ameaçadas de extinção. Temos muitas espécies endêmicas, lembrando que espécie endêmica é aquela espécie que só ocorre naquele local, tá? Ela não ocorre mais em nenhum outro local do mundo. Então, ainda sobre o cerrado, né? Aqui o ipê amarelo, os ipês são típicos da região de cerrado. Aqui a capivara, tão fofinho, ocorre em várias áreas
do país também. Ainda como riquezas do Cerrado, temos o maracujá, que é originário da América tropical, né? E que esse aqui é um maracujá nativo. E temos também o baru, que é uma castanha, né, que seu manejo sustentável é bastante importante, porque consegue se aproveitar toda ela. Aí vamos para a caatinga, né, um bioma que tem como característica principal um clima seco, né, uma baixa precipitação. Caatinga quer dizer mata branca, né, floresta branca, na língua tupi. Tinga mata, caá branca, esbranquiçada de tão seco, chega a ser esbranquiçado, acinzentado. A vegetação da caatinga vai ser adaptada ao clima, né, vai ter folhas grossas e plantas espinhentas. Aqui então a gente observa a área toda de caatinga atingindo os estados do Nordeste, né, a região mais do clima semiárido mesmo. Então a caatinga ela é como se fosse uma prima do cerrado, né, com menor precipitação. A gente vai ter árvores retorcidas, né, árvores baixas, retorcidas, muitos cactos. As folhas dessas árvores costumam ser miudinhas e cerosas para não perder umidade para o ambiente. Aqui cactos, né? Típico aqui algumas árvores, como falei para vocês, que perdem as folhas na estação mais seca. Aqui a árvore de porte baixo, né, da vegetação de caatinga. É comum também encontrar alguns arbustos, tá? E muitas dessas espécies têm espinhos também, nos seus troncos, inclusive. Aqui sobre as cactáceas, então, coloquei aqui diversos cactos diferentes, né? São plantas perenes, que têm um longo ciclo de vida, né? Com caules suculentos. E esse tipo de planta é uma adaptação à escassez de água. Temos de formatos diversos, né? E são muito utilizadas na região para alimentar o gado, a criação de animais, geralmente cabras, né? Que são porte menor, mais tranquilo de criar. A própria questão do jegue também muito usado, né? Se tu vai pensar, tu tem uma área de vegetação baixa e tu vai ter um cavalo ali no meio, não vai conseguir, né, dar conta de andar com o cavalo nesse tipo de área. Então, essas plantas vão ter essas características adaptativas, né? Sejam os espinhos, sejam as folhas cerosas, para se adaptar à falta de água. A caatinga, então, inclui estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, maior parte da Paraíba, de Pernambuco, sudeste do Piauí, o oeste de Alagoas e Sergipe, a região central e norte da Bahia e uma faixa que vai ali até Minas Gerais, né, seguindo o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais. A Fernando de Noronha também está dentro desse bioma, tá? Nesse tipo de clima, as rochas muitas vezes a gente consegue observar com mais clareza, né, pelo tipo de vegetação ser um pouco menor, enfim. Aqui no caso, temos no relevo diversos, temos serras chapadas, no caso aqui do Inselberg, tá? Que é a Pedra da Galinha, em Quixadá, no Ceará, que vai ter essa feição, a gente olha e vê uma galinhazinha mesmo, né? Quando a gente fala de pedras com feições de animais, enfim, não é um animal perfeito, tá? Ela não é esculpida, mas ela lembra uma galinha, tá? Por que que essa rocha é assim? Por que que ela ganhou essa forma, né? Ao longo do tempo, a erosão
A rocha, as partes deste grande bloco que tem composição mais resistente resistir à erosão, outras partes foram se erodindo e formou esta galinha. Ó, que bonita. A questão das chapadas, tá? Que é Chapada Diamantina, esse relevo de topo plano, né? É uma área em função da altitude também, a gente acaba tendo uma vegetação diferenciada. Temos também a Chapada do Araripe, que abriga fósseis de diversas localidades. Vocês já viram comigo esses fósseis, né? Ou pelo menos réplica e imagens deles, né? Mostrei para vocês no passado presencial. Saudade. As características então desse solo seco da Caatinga, que chega a ser rachado, né, de tão seco. Então nós vamos ter uma região com um clima quente e chuvas num curto período do ano, chuvas fracas e irregulares, né? Tem anos que não chove, tem áreas que passam anos e anos sem ver chuva, tá? Então, até mesmo por esse aspecto seco, ressecado, a preservação das espécies é bastante difícil porque as pessoas não vê, muitas pessoas não veem como algo necessário a ser preservado e é um dos biomas do Brasil e precisa ser preservado. Tem muitas espécies que só ocorrem na Caatinga. Uma dessas espécies aqui é a arara azul de Lear, que ela só ocorre lá. É uma espécie endêmica, uma das aves mais raras do mundo. É difícil até de achar imagens dela. E aí a gente tem a questão de algumas riquezas da Caatinga, né? A questão do caju, da castanha de caju. Qualquer mercado público que tu vá na região do Nordeste, tu encontra muita castanha de caju para comprar. O licuri também, esse licuri foi muito legal, porque eu fazendo aqui os slides e vi a imagem, eu digo, nossa, eu conheço. Tá vendo que são coquinhos, né? São de palmeira, são coquinhos. E esses coquinhos aqui, gente, vocês estão vendo, tem um cordão aqui, tem um fio. Eles passam um fio por dentro, eles furam esses coquinhos e passam um fio dentro. E eles vendem o colar, o cordão mesmo, com esses coquinhos. Que eu comprei um cordão desses foi fazendo a trilha no santuário do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. E aí os romeiros compram esses colares, é R$1, mas vem um monte assim desses coquinhos, né? E aí pendura no pescoço e tu vai comendo ao longo do trajeto. Então, muito legal, muito criativo. Né? Foi uma trilha bem diferenciada, conhecendo a Caatinga e conhecendo a cultura também da região. Aí vamos para o Pantanal, maior planície inundável do mundo. O menor bioma do Brasil, ocupa cerca de 2% do território, tem uma fauna extremamente rica, tem muitas espécies de plantas aquáticas, é belíssimo. Tá? O Pantanal é de uma riqueza belíssima. Ocupa aqui parte do estado do Mato Grosso, parte do estado do Mato Grosso do Sul. Tem a questão das pastagens naturais, que infelizmente hoje estão sendo cada vez mais degradadas pela questão da criação intensiva de gado. Tem um mosaico, né? A gente tem a área mais de chácara, observa aqui que tem algumas palmeiras, tem alguns cactos, né? Temos espécies de outros biomas aqui pela influência, né? Então temos espécies de floresta amazônica, temos espécies de cerrado, temos espécies de mata atlântica. E no Pantanal, né, temos essa formação vegetal, que são os carandazais, né, que são essas palmeiras aqui. Temos buritis também, onde predomina o buriti, e os ipês, também temos alguns ipês nessa região. Esse aqui é o ipê amarelo, que também é chamado lá de para-tudo, porque ele é usado como planta medicinal, né, para uma série de problemas, dor de estômago, vermes, inflamações, né, de um tudo. Então eles mascavam a casca do ipê buscando se curar de uma série de
problemas de saúde. Aqui uma lagoa do Pantanal, né, com suas plantas aquáticas bastante comuns, na Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul. Aqui mais plantas aquáticas, né, a camalote, que é essa planta aqui típica da região do Pantanal. Aqui a lagoa salina, temos muitas espécies de aves belíssimas, então a gente vê, é encantador. Em função de ser uma planície alagável, a gente tem muitos sedimentos, né, que são carreados por esses cursos d'água, enfim. Temos sedimentos mais arenosos e sedimentos mais argilosos também. O relevo praticamente plano, né, com baixa declividade. E em função desse relevo e das chuvas constantes, muitas áreas ficam inundadas aqui, ó. Né? Realmente chove, enche os rios e inunda tudo. Né? Quando eu estive lá em Cáceres, fronteira com a Bolívia, foi época de chuva e chovia, tipo, todo dia, final da tarde, chovia bastante e várias áreas alagadas. Aqui, gente, uma ave belíssima é o tuiuiu. É uma ave alta, né? Tem mais de 1 metro de altura, belíssimo. Tu olha assim e diz, esse bicho não voa, voa assim. É lindo, lindo de ver. O Pantanal, então, como falei anteriormente, um clima quente e úmido, né? Vai ser o inverno um pouquinho mais frio, um pouquinho mais seco. As temperaturas de setembro a dezembro são bastante altas, ultrapassam os 40 graus Celsius, né? E a média de precipitação é em torno de 1.100, 1.200 milímetros, mas é que essa chuva parece não ser uma quantidade grande, mas é que ela se concentra nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Eu estive lá em janeiro, faz vários anos. Aí aqui é a questão das pastagens nativas sendo muito usadas para a criação de gado. Temos algumas espécies, como as goiabeiras, né, que são bastante comuns deste bioma. E a questão do gravataque, que é uma espécie de bromélia, né, que dá esses frutinhos aqui, que podem ser consumidos crus, cozidos ou assados. A questão do jacaré do Pantanal, né, um animal que a gente realmente vê em Cáceres. Na praça tinha jacaré. Uma praça mais perto do rio tinha jacaré. Eu fiquei, opa, tudo bom. Naquela época, isso já faz quase 20 anos, né, gente? Então já tá um pouco mais diferente. Tem a questão dos rios do Pantanal também, das piranhas, aquele peixe que tem os dentinhos que realmente... Não sei se vocês já ouviram a expressão boi de piranha. Como vocês viram, na região tem muita criação de gado e tem as piranhas. Então o que faz? Se joga primeiro esse boi mais velho, mais doente, primeiro na água, para as piranhas se distraírem comendo ele e tu poder passar com o restante da boiada. Aqui o tuiuiu, então, né, a ave símbolo do Pantanal, uma árvore linda, enorme. Ela tem um pescoço fininho, as perninhas bem fininhas e uma envergadura linda. As ararinhas também, a gente vê revoadas de ararinha no Pantanal, é belíssimo. Aí pergunto a vocês, né, gente? Falando dos 6 biomas, observando esse gráfico do desmatamento dos biomas brasileiros, né? Então, você vai pensar que, por exemplo, o bioma da floresta amazônica, né? Sobrou 50% dela, 20% foi desmatado, 30% degradado. Caatinga está quase na metade, ou Cerrado está metade. Pantanal a gente ainda tem muito preservado, espero que se consiga manter. Mata Atlântica, né? 8,5% preservado. Pampa a gente está basicamente metade. Aí pergunta-se, o que ainda pode ser feito? Qual a herança que vamos deixar para as futuras gerações? Então, qual vai ser o futuro do nosso país assim? Certo, gente? Então, por hoje é isso. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, manda aquele e-mail
ou um direct no @geografia linda. Estamos na ativa, certo? Um beijo, até o próximo, tchau!